Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus nessa casa dedicada à Rainha do Santo Rosário de Fátima, nessa paróquia, nessa igreja, intercede por cada um de nós, para que hoje essa palavra se concretize em nosso coração e tenha algo que nós possamos trazer luz para a nossa caminhada de fé. É interessante que ao longo dessa semana, e mesmo aos finais de semana, o Senhor tem chamado a atenção do povo de Israel. Sabe que Deus um dia elegeu um povo. O povo de Israel, o povo santo, a relação que o Deus tinha para com o povo era uma relação matrimonial, até como tem hoje. Deus, o esposo, e o povo, a sua esposa. Tanto que quando o povo cai na idolatria, os profetas interpretam como adultério, porque o povo rompe a aliança com o seu esposo, que é propriamente Deus. E o que o Senhor está chamando a atenção desse povo hoje? Ele diz: olha, vocês são os destinatários primeiros da salvação, a vocês o Senhor confiou a salvação, mas vocês são o segundo filho, que falaram: não, pode deixar, eu vou lá fazer o que tem que ser feito, e não fez. E esse povo, os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas, disseram que não, mas foram, ou seja, adentraram num caminho de salvação, num caminho de conversão. E é propriamente isso que o Senhor nos convida hoje, a sermos os filhos que, ouvindo a voz do Pai, concretizam a sua missão de amor. Porque esse povo que é chamado primeiro não é o povo chamado unicamente. Neles estão todos nós vocacionalmente. Todos nós hoje podemos dizer que somos povo de Deus. Ninguém é menos povo, nenhuma etnia, nenhuma realidade está distante do Senhor, porque o Senhor já nos abraçou a todos. No entanto, para que nós possamos viver como povo de maneira adequada, nós precisamos superar algumas compreensões equivocadas que nós temos na vida de fé. O livro do profeta Ezequiel é um livro escrito num contexto bastante difícil da história do povo de Deus. Como já lhes falei várias vezes, no exílio da Babilônia. O exílio marcou tanto o povo que depois do exílio, boa parte dos livros foram escritos, e mais do que isso, o cuidado com o estrangeiro mudou, o cuidado para com os outros, para com a terra, porque eles perceberam que as consequências que os profetas alertavam, aconteceu. Mas sabe o que o povo fez? Fez o que nós muitas vezes fazemos. Como a gente não consegue achar um culpado, em que a gente coloca a culpa em Deus. E às vezes nós achamos que é a conduta de Deus que está errada. Ah, padre, eu nunca pensei isso, mas quantas vezes a gente reza, faz nossas novenas lá, vem aqui rezar, acontece alguma coisa, você pensa: ó, tá vendo? Eu vou todo domingo na missa lá, eu participo do grupo de oração, rezo o terço do dia, e justo comigo que está acontecendo isso, eu acho que Deus não tem me abençoado, porque a pessoa que convive comigo não faz 10% do que eu faço, e está muito melhor que eu. Percebeu como que funciona a nossa cabeça? A gente para pensar, a gente acha que quem está errado é Deus e não a gente. Percebeu como que o ser humano é complicado? A gente coloca a culpa em Deus. Por isso que Ezequiel, em nome de Deus, fala: olha, Israel, acaso é a minha conduta que está errada ou é a sua conduta que está errada? Se o ímpio voltar o coração para mim, eu vou salvar. Mas será que sou eu, enquanto Deus, que estou errado? Ou vocês, em outras palavras, estão colhendo os frutos das atitudes contrárias que vocês tiveram para comigo? Pensa uma coisa: o ciúme que Deus tem de nós, e a Bíblia fala que Deus nos ama até o ciúme, não é o ciúme como o nosso. O nosso ciúme é um ciúme possessivo, não é assim? Tem ciúme das crianças, sua não tem? Você quer pai e mãe? Ou você tem? Você que está namorando e casado, dá um ciúme, não dá? Lógico. É seu, tá com você, não é verdade? Às vezes só você acha bonito, mas você acha que tem ciúme, é importante ter. Tem que ter, não é verdade? Só que o nosso ciúme é possessivo e muitas vezes o nosso ciúme escraviza. Não é assim que acontece conosco? Em nossos sentimentos, em todas as realidades. O ciúme de Deus é diferente do nosso. Deus nos ama até o ciúme. Por que ele sente ciúme? Porque ele sabe que quando nós nos distanciamos dele, nós acabamos por não vivermos o melhor dele em nossa vida. Nós vamos acostumando com o resto.
E olha, para entender por que o povo fica no exílio, o povo começa a se revoltar com Deus. Mas olha, o Senhor prometeu para a gente terra, descendência, uma terra que manava leite e mel. E quando o Senhor nos concede tudo que a gente está vivendo, o auge nosso como povo, o Senhor nos tira. Mas quantas vezes os profetas avisaram: olha, cuidado com a idolatria, olha, cuidado com esse monte de aliança que vocês estão fazendo. Não é para fazer aliança, porque o Deus de vocês sou eu. Se vocês não voltarem o coração, se vocês não fizerem, vai acontecer o pior. E aconteceu. Mas não aconteceu porque Deus se sentiu ferido nos seus caprichos e vai e castiga o povo. Gente, Deus não faz isso. Gente, para pensar. Se Deus fosse castigar por aquilo de mal que acontece no mundo, pelo amor de Deus, gente, basta olhar para a nossa vida, já pensou? Se Deus fosse levar em consideração todo o nosso descaso, todos os nossos descuidos, todos os nossos esquecimentos, todas as nossas traições para com Ele, o que não teria acontecido conosco já? E tem gente que pega e fala: não, mas esse contexto de pandemia aí, é porque Deus está castigando o povo. Não, Deus falou assim: tá assim, eu vou rogar uma pandemia nos vocês. Gente, é responsabilidade nossa. É erro nosso o que está acontecendo. Nós precisamos olhar para a gente e começar a assumir nossa responsabilidade. Eu falava para vocês semana passada que a gente é especialista, não é? Em criar uma realidade que não é a nossa, para nos justificar o fato de não fazermos aquilo que temos que fazer. E é o que está acontecendo com o povo. O povo não consegue olhar para ele e dizer: olha, Senhor, desculpa, a gente errou, a gente se esqueceu, a gente se perdeu na procura por poder, na procura por visibilidade. Nós nos perdemos, Senhor, na procura por todo tipo de situação, e nós queremos curvar nossa vida diante do Senhor para voltar. Não fizeram isso. Começaram a olhar para Deus. É que nem aluno preguiçoso que não estuda e fala: tá vendo, o professor me deu essa nota, mal traço, e não ficou com a bunda quadrada para sentar para estudar. A gente vai jogando culpados, achando culpados, para não trazer a responsabilidade para nós. Olha, gente, Deus se revela para nós a todo momento, a toda circunstância. Agora são 10h56, até meio-dia eu vou falar com vocês, coisa pouca. Nesse tempo, nessas quase 11 horas do nosso dia, se eu perguntasse para você hoje, estivesse conversando com você, eu faço: meu filho, minha filha, onde você experimentou a revelação de Deus hoje? Você consegue me dizer? Como que você acolheu Deus na sua manhã? Como você tem vivido essa experiência de Deus agora? Não ontem, não amanhã. O que você me diria sobre a experiência que você teve com o Senhor hoje? Deus nos fala hoje, é agora. Acontece que nós somos que nem esse povo, descuidado, vamos fazendo um monte de coisa, vamos realizando, concretizando, mas não vamos percebendo Deus. E sabe qual que é a maior injustiça nossa? Quando apertar o sofrimento lá, a gente vai dizer que Deus não está com a gente. É assim que acontece? Quando nós que nos descuidamos dessa presença tão bonita e bela, nessa manhã que Deus nos concedeu para estarmos na presença dEle hoje. Se nós não prestarmos atenção nisso, nós seremos tal como aquele filho que até vem aqui, que ouviu a voz do Pai, mas não tem concretizado o seu projeto, o seu plano de amor. E sabe o que nós temos que fazer hoje? Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, Santo Tomás de Aquino dizia que na cruz do Senhor tem exemplo para qualquer virtude que você necessita, qualquer uma. Todas as virtudes estão expressas de maneira perfeita na cruz de Cristo. E a segunda leitura diz que Ele, que é Deus, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, servindo a mim, servindo a você, para que nós tivéssemos a graça de ter um Salvador que participou da nossa história, mas para participar Ele se esvaziou. E nós precisamos fazer isso hoje. Olha, nós precisamos, diferente do povo da primeira leitura, nos esvaziar. Deus só consegue preencher um coração que se deixa preencher por Ele. A grande questão é que nós estamos muito inchados de vaidade, prepotência,
orgulho. Quantos de nós não conseguem assumir os erros com quem convive? E a gente não consegue mais partilhar situações, a gente não consegue mais ter humildade de dizer, olha, eu errei aqui, mas eu preciso continuar caminhando. E enquanto nós não fizermos essa experiência, nós continuaremos privados de uma vida verdadeiramente realizada. A vida nossa, evidente, tem os seus sofrimentos, mas é preciso que nós não o deixemos piores com o nosso distanciamento para com o Senhor. Esse Deus que eu lhes disse que se revela para nós agora, que se revela hoje, quer nos recolocar no caminho, quer que nós paremos de jogar a responsabilidade para os outros, que nós nos esvaziemos de tudo aquilo que não é dele, para nós nos enchermos dele. Porque nós temos que entender uma coisa: amanhã é possibilidade. Não existe o amanhã. O ontem está lá, passou, é hoje. O ontem tem que nos ajudar a viver melhor hoje e nos dar esperança para continuarmos melhorando amanhã. Mas quem garante que vai ter amanhã? Pode ser que você morra aqui nessa missa aqui, ó. Bom, já tem água benta aqui, ó, já pega aqui, ó. A gente faz um velório bem bonito para você. Missa de corpo presente, a gente estica você aqui, ó. Faça uma oração bem bonita, faça. Tô brincando, pelo amor de Deus, não vai morrer também agora não, viu? Aguenta aí. Por que o pai está dizendo isso? Olha, a vida nos pega de surpresa, gente. E nós somos treinados para nos esquecer daquilo que é fundamental. Como o povo esqueceu. A gente está tão preocupado com coisa secundária e está deixando o essencial de lado. Quantos de nós muitas vezes se envolvem numa correria imensa? Eu sei que às vezes você precisa disso, mas a sua correria não pode te deixar displicente para aqueles que estão do seu lado, gente. Uma hora vai fazer falta. Que adianta construir um castelo eu não consigo colocar ninguém lá dentro? Que adianta construir uma vida inteira de sucesso e realização se não tiver quem partilhar isso com você? Para quê? Para que construirmos somente exteriormente se não construirmos interiormente? Para que termos grandes projetos se interiormente a gente não está caminhando para Deus? Olha, pensa uma coisa, entenda. Mesmo eu como padre, não pensa que quando eu chegar lá na eternidade, Deus vai falar assim, ó, Padre Jonas, eu até ia te pôr num lugar piorzinho, mas eu gostei muito daquele mosaiquinho em português lá fora, assim, ó. Quando você fez. Não, Deus, isso aqui a gente faz para Ele, lógico que é para Ele, todas essas obras. Mas esse não é o fundamental. Deus quer o meu e o seu coração. E para quem nós temos dado o nosso coração? A nossa existência. Quando nós amamos a Ele em primeiro lugar, todos aqueles que estão conosco são beneficiados. E é preciso que nós aprendamos a cuidar daqueles que estão conosco. Porque nós vivemos uma síndrome do povo que caminha na certeza do amanhã, caminha na certeza de que a pessoa vai estar sempre do seu lado aí, e não cuida. E não cuidamos da nossa experiência com Deus, e consequentemente não nos cuidamos daqueles que estão diariamente caminhando conosco. É por isso que a força do remorso é muito maior que a do amor hoje no nosso tempo. É evidente que o amor é muito mais forte, mas você pode perceber, pergunta, quando se gasta mais? Se nesses dias nós celebramos pai, mãe, criança, ou é quando chega a época de velório, de finados? A maioria das intenções que eu tenho é nessa época, porque nós sentimos muito remorso, porque não aprendemos a cuidar hoje. Então a liturgia está nos chamando a atenção para isso. O povo não cuidou, caiu no exílio. Que nós comecemos a cuidar para não cair em tantos outros exílios. Que nós aprendamos nessa liturgia de hoje que nós precisamos nos confiar a Deus, nos esvaziar. Faça essa experiência hoje na sua casa, durante a semana. Olha para você e fala, do que eu estou precisando me esvaziar? Porque a gente se enche de tanta coisa negativa e vamos deixando todos os relacionamentos ruins, porque não tivemos a sensibilidade de nos esvaziar de coisa ruim e começar a construir uma vida de virtude. Deixa para amanhã não, é hoje que a gente tem que fazer. Deus aceita algumas procrastinações. Você vai procrastinar algum trabalho, alguma situação, alguma hora na vida, você vai deixar para depois alguma coisa por diversos motivos. Não se deixe para depois. Não se deixe para a última hora. Não deixe a mudança de hoje para amanhã, porque amanhã não existe, gente. E nós podemos viver uma vida realizada no Senhor se começarmos a nos colocar no caminho dele. Entenda uma coisa: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Esteja na vontade dele, porque estando na vontade dele,
Mesmo se alguém se colocar contra você, estará se colocando contra o próprio Deus, porque você está nele. Independente das suas fragilidades, dependente das suas limitações, confie a sua causa a Ele, viva nele, porque Ele é alguém que nós podemos ter segurança, que vai cuidar bem da nossa existência, que vai cuidar bem dos nossos caminhos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Esse instante do amor e da misericórdia que Deus nos possibilita, entregue ao Senhor seu coração. Entregue ao Senhor a sua história e peça-lhe a graça de viver plenamente no seu amor, de mudar aquelas realidades tão necessárias e fundamentais na sua caminhada de fé. Amém? Vamos ficar em pé.